Boa noite. Boa noite. Presidente da CPI da Petrobras diz que a advogada Beatriz Catapreta se faz de vítima para esconder atos ilícitos. Ex-defensora de acusados na Lava Jato, ela acusa membros da CPI por ameaças e anuncia que abandona a profissão. Barulho de escapamento de muitas motos continua acima do permitido e deixa paulistanos irritados. Trafegar na faixa exclusiva de ônibus passa a ser infração gravíssima, com mais pontos e multa maior. Instituto Lula é atingido por uma bomba caseira e se considera alvo de um ataque político. E na série Cara de São Paulo, Tônia Greco, camareira do Teatro Municipal, que vai participar de uma ópera. Moradores da Zona Sul de São Paulo sofrem com o barulho provocado por motos com escapamento adulterado. A mudança não é permitida por lei. Segundo a Polícia Militar, que é responsável pela fiscalização, este tipo de infração resultou em 549 multas no ano passado. Difícil não se incomodar com este barulho, não é mesmo? É ensurdecedor. Ruídos que vêm tirando o sossego de alguns moradores da zona sul da capital. Esses dois comerciantes contam que tem um vizinho que adora andar pelas ruas do bairro fazendo um barulhão. Esse rapaz vem com essa motoquinha dele aí, fazendo um barulho, um estrondo, entendeu? Não respeita ninguém. A gente fica sem poder tirar pedido, o telefone, a gente não solta nada. Na internet encontramos vários vídeos onde pessoas mostram como alterar o som do escapamento. Tem gente que corta o cano e utiliza arruelas e até apitos que ajudam a acentuar o barulho. Procedimentos proibidos pelo Código de Trânsito, com multa de R$ 127,00 e 5 pontos na carteira. O veículo também pode ser apreendido. Pela legislação, as motos fabricadas até 1993 têm um limite de ruído de até 90 decibéis. Depois dessa data, essa medição começou a ser feita em todas as motos antes do seu lançamento. E esse limite de ruído depende de cada modelo e está no manual do proprietário. Fomos a uma oficina de motos e levamos um equipamento usado na medição de diversos níveis de ruído. A moto usada para o teste tem 600 cilindradas e este é o som do escapamento original, 72 decibéis. Com a aceleração, ele chega a 88 decibéis, o que está dentro do que é permitido para este modelo, segundo a legislação, que é de até 96 decibéis. Com a ajuda do mecânico, fizemos a troca do escapamento. Sai o original e entra o adulterado. Agora o ruído chegou a 88 decibéis sem acelerar e 103 acelerando a moto. Esse aqui original, por exemplo, o que ele tem que o barulho não é tão alto? Ele tem todo um silenciador dentro dele, tem catalisador dentro dele também. Aí eles tiram tudo e colocam o canela seca, como quem fala. Isso aí tudo é feito artesanalmente, né? É feito em casa. Em minha oficina a gente não faz. Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, acima de 85 decibéis, o barulho já é considerado prejudicial à audição. Rodolfo admite que chegou a trocar o escapamento da moto, mas que ele mesmo não aguentou o incômodo causado pelo barulho. Incomoda demais, o ouvido fica até apitando depois. É terrível. Começou a valer hoje a alteração no Código de Trânsito que passa a considerar infração gravíssima transitar em faixas e vias exclusivas de ônibus em todo o Brasil. A partir de hoje, o motorista que for pego trafegando em corredores de transporte coletivo nos horários proibidos pode ter o veículo apreendido, além de perder 7 pontos na carteira de habilitação e pagar multa de R$ 191,54. As multas por invasão às faixas exclusivas cresceram mais de 60% em São Paulo nos 5 primeiros meses de 2015, na comparação com o mesmo período de 2014. Segundo a
CT Companhia de Engenharia de Tráfego, de janeiro a maio deste ano, foram aplicadas 702.540 multas, contra 434.415 no mesmo período do ano passado. O Ministério Público abriu inquérito para apurar irregularidades na licitação da Prefeitura de São Paulo para trocar as lâmpadas de iluminação pública da cidade por luzes de LED. O inquérito deve investigar também se houve favorecimento de empresas e técnicas desvantajosas na proposta de parceria público-privada para a troca da iluminação. O inquérito civil foi aberto com base em uma representação recebida em junho pelo Ministério Público, que indica que houve contatos da empresa interessada no serviço em data anterior à abertura do processo administrativo. A representação é contra a Prefeitura de São Paulo e a empresa GE Latim América. A promotora responsável pelo caso deu prazo de 30 dias para o secretário municipal de serviços, Simão Pedro, responsável pela licitação, se manifestar. A GE Latim América também foi notificada para prestar esclarecimentos. Você vai conhecer agora uma história que é um verdadeiro exemplo de vida. A ex-atriz Tônia Greco, de 75 anos, que atualmente é camareira de teatro, vai ser uma das protagonistas da ópera Thaís. O convite foi feito pelo diretor italiano Stefano Poda, que tirou Tônia dos bastidores e apostou na presença dela no palco do Municipal. Por tudo isso, Tônia Greco é uma personagem que é a cara de São Paulo. É um tal de sobe e desce na vida dessa senhora. São 5 andares entre a oficina de costura e os camarins dos solistas do Teatro Municipal de São Paulo. E Dona Tônia vive levando os figurinos para cima e para baixo. A coisa mais gostosa, você não pode calcular, é você ver um ator, uma atriz, entrar bem no palco, entendeu? É eu que tô lá. Há 3 anos ela é camareira aqui, mas no teatro começou aos 14 anos como bailarina. Eu fiz muita coisa na minha vida, muito musical, não é? Muito musical, fiz televisão, fui garota propaganda na época também, não é? Apresentadora, fiz cinema. São 53 anos de teatro, entre palcos e bastidores. Na época, nós fazíamos os nossos figurinos. E, claro, cheios de histórias. Até hoje eu tenho a carteirinha cor-de-rosa da polícia, dizendo que eu era uma atriz, que na época não era muito bem também aceita, mas eu trabalhava. Tônia Greco nasceu na Vila Matilde, zona leste de São Paulo. São 75 anos de muito bom humor e de muitas conquistas também. Da Tônia jovem para a Tônia mais madura. A atriz sempre esteve presente para entrar em cena. Só que dessas voltas que a vida dá, a oportunidade nem sempre aparecia. Só que dessa vez foi a oportunidade que correu atrás da Tônia. E de camareira ela vai dar um tempo. Pode até parecer ficção, mas agora, olha só, ela está como um dos papéis principais de uma ópera aqui no Teatro Municipal, Thaís. A ópera em 3 atos do compositor francês Jules Massenet conta a história de uma cortesã de Alexandria. A tal oportunidade nasceu graças ao diretor italiano Stefano Poda. Foi ele quem descobriu Dona Tônia pelos corredores do Municipal. Quando ela foi chamada, pensou até que seria demitida. Botou a mão no meu ombro e disse para mim: sabe que há 15 anos eu estou procurando a minha Thaís idosa e achei você. Eu sou feliz porque tudo que eu sei eu aprendi por mim mesma. Gente, tudo me preenche. Eu acho que a felicidade da gente, a gente é que faz. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte determinou que o site Tudo Sobre Todos seja tirado do ar. A página ainda está funcionando, mas pode ser suspensa a qualquer momento.
A decisão data de ontem e tem caráter liminar. Ela foi concedida após o Ministério Público Federal apresentar uma ação contra o site. O juiz determinou que as empresas de internet não permitam o acesso à página até a conclusão do processo. Também pediu que seja solicitada à Suécia, país onde o site está hospedado, a identificação de seus criadores. O Tudo Sobre Todos fornece gratuitamente dados pessoais de qualquer cidadão, como CEP e endereço completo após a digitação do nome ou CPF. Também é possível pagar por informações como data de nascimento, possíveis empresas, sociedades e redes sociais e até nomes de parentes e vizinhos. Na decisão, o juiz justificou que a legislação brasileira proíbe a divulgação de dados pessoais sem que haja consentimento prévio dos titulares. Educação, USP cai uma posição em ranking, mas ainda é a melhor universidade da América Latina. Na lista do Centro de Rankings Universitários Mundiais, a USP aparece na posição número 132, mas caiu uma posição em relação ao levantamento do ano passado. Além da USP, aparecem no ranking a Federal do Rio de Janeiro, a Unicamp e a Federal de Minas Gerais. A instituição que liderou o ranking em 2015 foi a Universidade de Harvard, seguida da Universidade de Stanford e também do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Escrever uma carta à mão vem se tornando um ato cada vez mais raro. O avanço da tecnologia tem feito as correspondências de papel praticamente sumirem do nosso dia a dia. Mas em São Paulo tem gente que dispensa os aparelhos digitais para se comunicar à moda antiga. Responda com sinceridade, qual foi a última vez que você mandou uma carta para alguém? Será que na correria do dia a dia as pessoas ainda param, escrevem à mão, colocam selo, envelope? E tem um detalhe, ainda tem que mandar pelos correios e esperar a outra pessoa receber a correspondência. Acho que tem uns 3 anos. Com a minha esposa. Quando? Um ano mais ou menos. Mas é só perguntar mais um pouquinho para ver que a grande maioria quer saber mesmo é de outro tipo de mensagem. Você usa o WhatsApp? Bastante. Precisa parar e é mais prático, né? Você pararia para escrever uma carta para alguém? Não, hoje não. Por quê? Da internet, né? Eu nunca mandei uma carta escrita à mão. Segundo os Correios, foram 131 milhões de correspondências entre pessoas físicas no ano passado. Parece muito, pois saiba que é quase 30% menos que no ano anterior. Um sinal dos tempos que o arquivo histórico consegue preservar. Aqui estão milhares de cartas escritas à mão, além de documentos da Câmara Municipal. Era comum o cidadão reclamar da cidade através de cartas, que depois eram redigidas e publicadas no jornal. Essa aqui, por exemplo, é uma carta bem pequena que foi publicada no jornal de um munícipe que reclamava em relação ao estado de conservação da Rua Piauí, bem próximo, à Rua da Consolação. Bruno e Maiara são jovens à moda antiga. A primeira cartinha de amor partiu dele e a ideia despretensiosa acabou virando o combustível da relação. Amor, obrigado por existir na minha vida, por ser esse homem iluminado que nunca desiste de seus sonhos. E dá um trabalho. Olha esses cartões que a Maiara fez. Parecem de papelaria. Claro que os dois não abandonaram o telefone, mas mesmo morando juntos, fazem questão desse hábito que muita gente acha careta, traduzir em palavras e com letra caprichada o amor que um sente pelo outro. Pela carta você está mostrando que você já se preocupa, que você vai ver que a qualquer momento ela pode estar pegando ali, tá lendo. É uma coisa que você sabe que ela vai guardar para sempre. Ali você lendo, você já sente o amor. Às vezes você dizer cara a cara assim também, você acaba esquecendo uma coisa e ali a carta não, você não esquece os detalhes. Você coloca todo o seu coração, é o sentimento transpassado na letra ali para a pessoa. Operação Lava Jato, Petrobras recebe de volta 139 milhões de reais desviados. 69 milhões de reais são de propinas recebidas por Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobras, e 70 milhões pelo ex-diretor Paulo Roberto Costa. Essa é a segunda parcela liberada pela Justiça do dinheiro repatriado a partir da Suíça.
O total devolvido até agora à Petrobras é de 296 milhões de reais. As perdas de corrupção declaradas pela empresa, no entanto, somam mais de 6 bilhões de reais. A empreiteira Camargo Correia fechou hoje acordo de leniência com o Ministério Público Federal e também com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, órgão do Ministério da Justiça. Na prática, essa é uma delação premiada das pessoas jurídicas. A empresa colaboradora precisa confessar participação nos atos ilícitos, ressarcir os prejuízos causados e revelar informações para as investigações. Com esse acordo de leniência, a Força-Tarefa da Operação Lava Jato espera conseguir provas de um cartel de empreiteiras nas licitações da Eletronuclear para a construção da usina Angra 3. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirma que as ameaças reveladas pela advogada Beatriz Catapreta precisam ser investigadas. Defensora de 9 delatores da Operação Lava Jato, ela deixou o caso e decidiu abandonar a profissão, alegando estar sendo intimidada. Segundo Cardoso, a denúncia é grave e caberá ao Ministério Público Federal tomar as decisões cabíveis para a apuração. Em entrevista ao Jornal Nacional de ontem, a advogada disse que a intimidação veio de integrantes da CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados que aprovaram sua convocação. Ela deverá ser questionada sobre a origem de seus honorários. Segundo a advogada, a pressão aumentou depois que o delator Júlio Camargo relatou um encontro com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que teria pedido 5 milhões de dólares em propina. Cunha nega. O presidente da CPI, Hugo Mota, manteve hoje a convocação e disse que será a oportunidade para ela esclarecer as ameaças que revelou. E a doutora Catapreta, ela tem agora que esclarecer quem está ameaçando a sua família. Eu acredito que ela tem que ir à Polícia Federal, tem que ir à Polícia Civil do seu estado, para poder denunciar quem foi que ameaçou a sua família. A CPI agora quer saber quem foi que ameaçou a doutora Catapreta. A CPI não ameaça ninguém. A CPI investiga. E o que é mais estranho, uma advogada criminalista que tem, sem dúvida alguma, prestado serviços aqui no país há muito tempo, alegar de uma hora para outra que está sendo ameaçada sem trazer nenhuma pessoa que a ameaçou, sem trazer nenhum fato concreto e vir em um jornal em rede nacional querer usar a vitimização para esconder, talvez, alguns atos ilícitos que ela tenha cometido no âmbito do processo da Lava Jato. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, concedeu liminar para dar à advogada o direito de não responder às perguntas na CPI. E o ministro da Defesa, Jacques Wagner, disse que a mesa da Câmara dos Deputados precisa entrar com um pedido de interpelação judicial contra Beatriz Catapreta. Segundo ele, a advogada levantou suspeitas que o Congresso Nacional precisa explicar ou replicar. Sem isso, de acordo com Jacques Wagner, a Câmara joga dúvidas sobre todos os membros do parlamento e não só da CPI da Petrobras. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Eu estou muito assustado com esse episódio de Beatriz Catapreta, porque é um episódio de gangsterismo similar a Chicago da lei seca. Não se pode conviver num Estado democrático de direito com esse tipo de comportamento. O advogado tem que ter liberdade para trabalhar, não tem que dar explicação sobre o que ganha, quanto ganha. Na verdade, Beatriz Catapreta, o presidente da CPI, a CPI toda, Eduardo Cunha, todos são coadjuvantes. O protagonista deste episódio é o Estado Democrático de Direito que está sendo enxovalhado por aqueles que dizem seus agentes. Eu queria aproveitar aqui esse comentário, porque neste fim de semana a lei da leniência das empresas completará 2 anos. Nós já estamos há 16 anos com a tipificação da que se chama delação premiada, numa lei que foi assinada por Fernando Henrique Cardoso e, pasme, pelo seu ministro da Justiça, Renan Calheiros. A lei de 2013 foi assinada por Dilma, Cardoso, ministro da Justiça, Jorge Age, que era o controlador-geral da União, já foi substituído, e pelo Luiz Inácio Adams, que vive aí esperneando em relação à delação. Aí um amigo meu, colega de classe, jornalista em Recife,
Zé Adalberto Ribeiro, me ligou e mandou que eu imprimisse as duas leis e procurasse a expressão delação premiada. Não existe. A expressão usada nas duas leis é colaboração. Nem tem delação, nem tem premiado. Há uma diferença brutal e não é apenas semântica. Esse uso, né, popular da palavra delação tem sido bastante estimulado por Dona Dilma, por exemplo, que confunde os colaboradores da Lava Jato com os eventuais delatores. Com isso, ela justifica a tortura e o torturador, né? Satanizando o delator. E também pelo senhor Eduardo Cunha, que está sendo acusado lá, que quer fazer uma lei, na condição de presidente da Câmara, só preso pode delatar, ou seja, colaborar, confundindo esses colaboradores da Lava Jato com alcaguetes do crime comum. Então vamos combinar que não existe delator premiado, existe colaboradores e colaboração. O resto é papo para incriminar quem está incriminando os outros, não é verdade? Pois é, tenham um bom fim de semana, até terça, direto ao assunto. E o tempo está bastante seco, né? Muito. Impressionante. E a semana vai terminar sem mudanças aqui na capital. Os dias vão continuar assim, secos e quentes, sem nenhuma expectativa de chuva. Em várias cidades do interior e no litoral do estado também, as temperaturas na semana que vem vão beirar ou até ultrapassar os 30 graus durante a tarde. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão para o fim de semana. Tanto o sábado quanto o domingo prometem ser de muito sol, calor, poucas nuvens no céu e nada de chuva na maior parte do Brasil. Uma frente fria até tenta avançar pelo sul do país, provoca chuvas no sul e no leste do Rio Grande do Sul amanhã pela manhã, mas não consegue romper o bloqueio do ar seco, que continua predominando sobre quase todo o Brasil. Só deve chover ainda entre o norte do Amazonas e o Amapá e no litoral leste do Nordeste. Nas outras áreas do país, o dia será bastante ensolarado, quente e seco, principalmente no interior do país, ali entre o Acre e o Nordeste. Faz até 34 graus amanhã em Rio Branco, 35 em Manaus, em Palmas e em Teresina e 36 graus em Cuiabá. Para os paulistas, também não há mudanças para esse final de semana. Os próximos dias serão de muito sol, calor e céu azul em todo o estado. No interior, as temperaturas ficam amenas durante a madrugada, mas disparam à tarde, chegando aos 32 graus em Votuporanga, no norte do estado, aos 31 na cidade de Ribeirão Preto e no litoral, apesar de ser inverno, até vai dar para aproveitar a praia. Máxima amanhã de 28 graus em Caraguatatuba e de 30 graus em Santos. Aqui na capital, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Para os próximos dias, não teremos mudanças por aqui. Segundo os meteorologistas, só na terça-feira que podemos ter um aumento da nebulosidade, as temperaturas caem um pouco, mas não há expectativa de chuva. Há 3 dias, nossa equipe flagrou uma senhora de 71 anos com um cartaz na Avenida Paulista vendendo um rim e um pulmão. Hoje vamos mostrar como vive a dona Tereza. É no centro da cidade, em uma pensão, que fica bem ao lado do minhocão que dona Tereza vive. Aqui ela aluga um quarto onde mora sozinha. No espaço pequeno, há apenas uma cama e alguns improvisos para guardar roupas e alimentos. Mas não é para melhorar a condição de vida que colocou os próprios órgãos à venda. Por que eu botei meu rim e meu pulmão à venda? Porque eu não estou pensando no dia de hoje. Estou pensando que quando meu filho sair, eu preciso ter um dinheiro que ele vai encontrar dificuldade para trabalhar. O filho é João Antônio, de 37 anos, segundo ela, preso por tráfico de drogas há 4 anos. Meu filho é um nóia, estava na rua. Ele sente o sacrifício que eu estou fazendo e eu não quero. Que meu filho saia, eu não tenha nada para oferecer para ele começar uma vida. No início desta semana, a idosa surpreendeu as pessoas que passavam pela Avenida Paulista com um cartaz colocando um rim e um pulmão à venda. Por enquanto, não é uma situação de desespero, mas como diz o ditado, eu não espero a bola cair para depois correr.
Dona Tereza ficou uma semana com cartaz na Paulista e não conseguiu vender os órgãos, mas disse que já tem 2 propostas. Independentemente do motivo, vender e comprar órgãos, tecidos e parte de corpo de pessoa viva ou morta é crime em todo o país. E a pessoa que for flagrada vendendo ou comprando pode ter pena entre 3 e 8 anos de reclusão, além de cumprir multa administrativa de até 1 ano. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, a fila de espera por um rim tem 24.520 pessoas. Já a de pulmão possui 218 pessoas. Instituto Lula é alvo de bomba caseira. O ataque aconteceu ontem à noite e a polícia investiga o caso. Ninguém ficou ferido na explosão. Marcas de estilhaços ficaram no portão da garagem. A explosão provocou uma fenda no metal. Do outro lado ficou um buraco. Imagens de câmeras de segurança mostram a violência da explosão por volta das 10 da noite. De um outro ângulo, dá para ver que o artefato foi arremessado de dentro de um carro que passava, um modelo sedã de cor escura. A polícia está tratando a imagem para conseguir ver a placa do carro. A explosão aconteceu neste ponto, no início da rampa da garagem. Tem até aqui uma marca na lajota da calçada. Bem, a polícia técnica que esteve aqui hoje fazendo a perícia classificou esse artefato de fabricação caseira como uma bomba de fragmentação, porque ela foi feita com parafusos e pregos, provavelmente para aumentar os estragos. Com a explosão, os pregos são projetados para todos os lados e com muita força. O diretor do Instituto Lula disse que não havia ninguém no prédio. O ex-presidente, que usa o imóvel como escritório para encontros e reuniões, também já tinha ido embora. Para o Instituto, o que ocorreu foi um atentado político. Não por acaso esse local foi escolhido. É uma provocação de enormes proporções, né? É uma demonstração de intolerância à discussão política que está em curso no país, ao debate democrático que tem que ser levado. Nós temos caminhos, nós temos canais para discutir tudo o que está acontecendo no país. Não podemos aceitar que um grupo de intolerantes combata a democracia desse jeito. O que o Lula falou sobre isso? Não, ele está profundamente magoado, irritado, revoltado com a situação, mas não fez nenhuma declaração especial no momento. O diretor disse que vai reforçar a segurança. O Instituto Lula funciona no prédio há 4 anos. Em março, um episódio parecido ocorreu na sede do Diretório Municipal do PT, no centro de São Paulo. Uma bomba foi lançada de madrugada contra o prédio. A explosão não deixou feridos, mas quebrou vidros e destruiu a porta de entrada. Até agora, os responsáveis não foram identificados. A presidente Dilma Rousseff disse hoje que o governo está fazendo grande esforço para controlar a inflação e para que o país volte a crescer. Dilma participou da entrega de quase 3.000 unidades do programa Minha Casa Minha Vida, em Maricá, no estado do Rio. Os novos condomínios ganharam nomes de militantes da luta armada contra a ditadura militar: Carlos Marighella e Carlos Alberto Soares de Freitas. Dilma disse que o programa habitacional é prioridade do governo porque, além de proporcionar moradias, também gera emprego e movimenta a economia. E quero dizer que nós estamos hoje, no Brasil, fazendo um grande esforço para o país voltar a crescer, para a gente controlar a inflação. Nós estamos numa travessia. Daí a importância também do Minha Casa Minha Vida. A gente tem de lembrar, porque fica falando assim, estamos passando algumas dificuldades econômicas, o programa vai acabar. Vou explicar para vocês porque não vai não. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso considera a presidente Dilma Rousseff uma pessoa honrada, que não está envolvida no escândalo de corrupção na Petrobras. As declarações do ex-presidente foram dadas numa entrevista à revista alemã Capital. Para Fernando Henrique, o responsável pela crise atual no Brasil é o ex-presidente Lula. Os escândalos começaram no governo dele e é impossível que o Lula não soubesse do mensalão. Depois de dizer que o PT está envolvido na corrupção, ele acrescentou que não tem nenhuma consideração pelo ódio na política, nem pelo ódio dentro do PSDB ou pelo ódio que se volta agora contra o PT. Fernando Henrique disse à revista alemã que seria ir longe demais botar Lula na cadeia. Para ele, isso dividiria o país.
Lula é um líder popular, não se deve quebrar esse símbolo, mesmo que isso seja vantajoso para o meu partido. É necessário sempre ter em mente o futuro do país. Fernando Henrique não perdeu a oportunidade de alfinetar Lula. Fizeram de Lula, disse ele, um deus, mas ele apenas levou adiante a minha política. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o andamento da CPI da Petrobras e a polêmica que envolve a advogada Beatriz Catapreta. A CPI da Petrobras passa por uma metamorfose. Até bem pouco, a CPI era apenas inútil. Ela chegava sempre atrasada nos lances e se dedicava a invadir portas já arrombadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Agora, a CPI da Petrobras se dedica a tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. A CPI constrange todos aqueles que se atrevem a atravessar más notícias no caminho do presidente da Câmara, o investigado Eduardo Cunha. A CPI quebra os sigilos bancário, fiscal e telefônico dos familiares do doleiro Alberto Youssef, que citou Cunha nos seus depoimentos. A CPI chama para depor a advogada de Júlio Camargo, o lobista que diz ter repassado a Eduardo Cunha propinas de 5 milhões de dólares. Há na praça uma advogada, Beatriz Catapreta, especialista em delações premiadas. Ela defendia 9 delatores na Operação Lava Jato. Abandonou todos os seus clientes, fechou o escritório, abandonou a carreira de advogada. Ela se diz ameaçada pela CPI da Petrobras. Faz acusações inespecíficas, não cita nomes, isso precisa ser investigado. Não se pode conviver com a suspeita de que exista uma máfia constrangendo testemunhas e advogados. A banda muda do Congresso Nacional deveria erguer a voz para pedir o encerramento dos trabalhos dessa CPI da Petrobras. Essa CPI não merece mais existir. A CPI se revelou capaz de tudo, menos de incomodar os 35 parlamentares enrolados na Operação Lava Jato. São 13 senadores e 22 deputados suspeitos de receber propinas. Contra esses, a CPI não move uma palha. Uma comissão parlamentar de inquérito que não entrega o mínimo que se espera dela precisa ser desligada da tomada, urgentemente. Boa noite. O governo de São Paulo foi intimado mais uma vez pelo Tribunal de Justiça a pagar a todos os professores os dias parados na greve de quase 3 meses. Essa determinação já foi dada também pelo Supremo Tribunal Federal. Mas até agora, o governo tucano pagou só os dias de maio. Falta o pagamento de junho e julho. O desembargador Francisco Cascone disse que a presteza, eficiência, pontualidade e agilidade adotadas pelo governo no desconto dos dias parados deveriam ser observadas também no cumprimento da liminar que manda pagar os professores. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as tentativas de união de forças para um enfrentamento da crise política. Para falar da articulação política do PSDB nesses tempos de crise, entrevisto José Aníbal, presidente nacional do Instituto Teotônio Vilela e suplente de senador pelo PSDB paulista. Zé Aníbal foi deputado federal por muitas legislaturas, também foi presidente nacional do PSDB. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar com a fala da entrevista do presidente Fernando Henrique a uma revista alemã, conforme mostrou há pouco o Jornal da Gazeta, em que ele diz que a presidente Dilma não está envolvida, no entender dele, nesse escândalo de corrupção da Petrobras, que Dilma é uma pessoa honrada. O senhor subscreve as palavras de Fernando Henrique? Olha, do que eu sei, eu subscrevo. Agora, a Dilma era presidente do Conselho da Petrobras durante todos esses anos. Que presidente de conselho é que não sabia que decisões estavam sendo tomadas de forma meio irresponsáveis, que impactavam os resultados da empresa, enfim, que poderiam estar acontecendo eventos ali insuficientemente apurados e considerados pelo Conselho de Administração. E o presidente de Conselho de Administração, ele tem responsabilidades indelegáveis, são só dele. Ele precisa responder, em última instância, pelo desempenho da empresa. E ela não conseguiu fazer isso. Ou seja, ela se mostrou uma gestora pública incompetente. E eu acho que isso sim é verdade quando se fala dela. O presidente Fernando Henrique falou também que não tem consideração pelo ódio na política.
pelo ódio dentro do PSDB, ódio que agora se volta contra o PT. O senhor odeia o PT? Eu fui fundador. Fui fundador, saiu um ano depois. E tenho amigos do PT. Foi fundador do PT? Do PT. Eu assinei a ata de fundação quando voltei do exílio, em 80, 79, 80. Então não tenho nenhuma dificuldade de conviver, de conversar, de dialogar com eles. Agora eles fizeram um mal enorme ao Brasil. No caso da presidente, que chegou a se falar de diálogo, disso, daquilo, outro, ela teve uma oportunidade de ouro em 2012, com a mudança que ela quis fazer no setor elétrico. Ela prometeu que ia fazer essa mudança por projeto de lei, aí decidiu fazer por medida provisória. E determinou a comissão mista que analisou a medida provisória que não acatasse nenhuma emenda, num setor em que o Brasil é um dos melhores países do mundo, energia elétrica. 400 emendas apresentadas, nenhuma acatada. Faz do jeito que eu quero e ponto. E quando ela foi à televisão dizer que ia reduzir a tarifa de energia, que o país tinha segurança energética, tinha abundância de energia, etc., ela já sabia que não estava falando a verdade. O país tinha crise no setor de energia e nós estamos pagando por isso hoje mais de 100 bilhões de reais. O ministro acaba de dizer que em agosto vai ter mais 4 bilhões que eles vão tirar da conta, na conta de luz. Agora, Zé Aníbal, qual foi a intenção da presidente Dilma ao convidar governadores de todos os estados brasileiros para aquela reunião que resultou foto que saiu em todos os jornais, telejornais, imagens no Brasil inteiro, todos os governadores, ela ali ao centro, ladeada pelos ministros. O que ela quis com essa reunião? O Josias de Souza diz que no blog da presidente, aliás, ele cita esse blog, eles dão uma interpretação falsificada do que aconteceu, dizendo que os governadores se manifestaram contra impeachment, por isso, aquilo, outro. O governador Geraldo Alckmin falou que tem que apurar, apurar e apurar. Tudo dentro da Constituição, respeitadas as instituições. Não houve nenhuma conversa sobre impeachment ou não impeachment. A presidente Dilma, ela está jogando suas últimas cartadas. Uma espécie de pedido de socorro aos governadores em relação a essas investidas para impeachment? É para fazer um pouco de cena, para mostrar que ela ainda tem algum poder. A reunião não decidiu nada. Foi feita uma semelhante em 2013, quando daquelas manifestações. 5 pontos foram acordados, nenhum deles evoluiu. Ela agora foi ao Obama, ficou lá uns dias. Resultado prático, nenhum. Veio o presidente da China, anunciou 50 bilhões, resultado prático, nenhum. Agora vai vir a Angela Merkel. Ela terá feito o circuito dos 3 mais importantes líderes mundiais. Não vai acontecer nada. A presidente Dilma, ela esgotou a capacidade dela de enfrentar essa crise. Não é mais um problema de ajuste, é uma questão estrutural. O Brasil chegou a um ponto em que as receitas são permanentemente inferiores às despesas. Mas o senhor acredita que numa união de forças políticas poderia haver estabelecer uma estratégia para o enfrentamento da crise? Porque, de alguma forma, no PT tem havido uma sinalização de aproximação ao PSDB, inclusive interlocutores que se dirigiram a Fernando Henrique, que Lula teria manifestado uma intenção de uma conversa, um entendimento. Há clima, a possibilidade de um entendimento PT-PSDB? Não tem agenda. Uma união? Não tem agenda. A agenda deles é continuar mentindo, é continuar passando uma ideia que não é verdadeira. Não é uma crise vizinha. O Brasil está entrando numa crise grave. Nós podemos ter recessão por alguns anos. Tem muitos brasileiros que já perderam emprego. A renda dos brasileiros já diminuiu. E nada do que esse governo fala é verdadeiro. Uma semana, 2, 3 depois, eles desmentem, eles têm que refazer contas. Mas isso quer dizer que não há chance de entendimento? Eu acho que com esse governo, não. Esse governo esgotou a sua capacidade de gerir, de planejar, de falar a verdade, de ter transparência e credibilidade que nos motive a um entendimento para sair dessa crise com eles. Esse é ano pré-eleitoral. Ano que vem, eleição para prefeito em todos os municípios brasileiros. O senhor é pré-candidato a prefeito de São Paulo?
Mas eu acabei de dizer que tem brasileiro perdendo emprego. Eu agora sou presidente do ITV, o instituto ao qual cabe formular as posições do PSDB e tal. Sou completamente comprometido com isso, de coração. Não é uma questão, jogo de cena. Não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou falando já do ano que vem. Eu acho que, de qualquer maneira, esse trabalho é desse ano. O ano que vem, tratar de algumas questões nesse momento é meio irrelevante. O que vai acontecer no Brasil nos próximos 3, 4 meses? Tudo isso vai impactar o quadro político eleitoral do ano que vem, a economia, a vida das pessoas. E as pessoas estão pouco interessadas nesse momento em discutir eleições. O senhor concorreria às prévias no partido? Não sei, eu já concorri. Não sei se concorrerei outra vez. E esses nomes da televisão que estão se credenciando como candidatos, da Atena, João Dória, do PSDB, que tem programa em televisão também, Russomano, que criou uma imagem política também muito popular através de programa de televisão. Esses são candidatos que podem ocupar o lugar de políticos que têm história, exatamente porque, como o Ibope mostrou em pesquisa, existe uma desconfiança enorme e progressiva em relação ao universo político convencional? Primeiro, eu concordo com você com o descrédito. Aqui em São Paulo, acentuadamente, esse prefeito prometeu o Arco do Futuro, zerar vagas em creche e tal. A população olha e fala, não dá para acreditar na palavra desse pessoal. E aí generaliza. Com relação a essas candidaturas que estão surgindo... Esses de mídia, eles são uma ameaça? Eu não viria como ameaça. Eu acho que isso pode até enriquecer o debate, melhorar o nível de atenção e consideração à população de forma real. Não só por eles, mas pelos outros também. Aliás, você, como apresentadora, também pode se colocar. Quer dizer, essa questão de candidatura à Prefeitura de São Paulo está encantando muita gente. Se isso significa um propósito de realmente ter uma gestão melhor, que enfrente e resolva os problemas seculares de São Paulo, o da educação. Nós precisamos ter uma primeira geração de paulistanos que esteja no ambiente escolar desde a creche, desde os 6 meses de idade. São Paulo não pode deixar de enfrentar esse desafio. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Vamos agora ao comentário de cultura com César Job. Cláudia Raia está em cartaz em São Paulo, no Teatro NET, com o espetáculo que festeja e rememora seus 30 anos de carreira. Desde o primeiro papel, aos 16 anos, no musical Chorus Line, a estreia na TV num quadro humorístico de Jô Soares, mais todas as novelas que fez e sua presença nos palcos, tudo é revivido em Raia 30, o musical, que tem texto de Miguel Falabella e direção de José Posse Neto. Cláudia fica em cartaz praticamente o tempo todo. Na mesma linha do Cirque du Soleil, o francês Cirque Plume estreou ontem abrindo a 12ª temporada de dança do Teatro Alfa. O grupo de 20 pessoas, entre técnicos e artistas treinados em música, dança e acrobacias, encerra aqui a turnê que festeja seus 30 anos. Trazem o espetáculo Tempus Fugit, o 10º da carreira, criado e dirigido por Bernard Kudlak, e que trata do instante suspenso no ar entre o tique e o taque do relógio, o repouso e a queda, o momento e a eternidade. Só até domingo. E a Oca no Ibirapuera recebe no próximo dia 5 2 exposições interessantes. Uma delas chama-se Invento. Os curadores Marcelo Dantas e Agnaldo Farias reuniram 35 obras de 30 importantes artistas da contemporaneidade para ilustrar algumas das principais invenções dos últimos 150 anos. Na mostra, há obras de Man Ray, Andy Warhol, Bill Viola, Christian Boltanski, Damian Ortega, Nam June Paik e dos brasileiros Nelson Lerner e Guto Lacasa, entre outros. Na outra, chamada O Papagaio de Humboldt, o curador Alphonse Hug se inspira no explorador alemão e inventa uma grande instalação sonora com gravações de 15 artistas que resgatam idiomas indígenas em risco de extinção na América Latina, como o idioma Yamana, de uma tribo da Terra do Fogo, falado hoje por apenas uma sobrevivente e registrado por um artista chileno. 2 mostras que, de fato, nos põem para pensar. Boa noite.
E você vai ver a seguir. A Malásia confirma que o pedaço da asa encontrado pertence a um modelo igual ao avião que desapareceu há mais de um ano. E violência na faixa de Gaza. Incêndio criminoso numa casa da Cisjordânia mata uma criança de 1 ano e meio. Os autores do ataque são colonos judeus extremistas. Martelo. Martelo. Alicate. Alicate. Onde é que tá? Tá aí na tampa organizadora. Broca. Broca. Eita, tem isso aqui. Claro, cabe 40 quilos. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. E o fim de semana que está chegando tem bons jogos pelo Campeonato Brasileiro. Será que Ronaldinho Gaúcho vai estar em campo, Celso? Eu só acredito vendo, Tá. Mas pelo menos essa é a expectativa, que ele faça a estreia pelo Fluminense, que briga por um lugar no G4 amanhã contra o Grêmio. Sem dúvida, um dos destaques da rodada, aberta com 2 jogos no meio de semana. Outras 8 partidas complementam a 16ª rodada. Amanhã, o Fluminense recebe o Grêmio às 6h30 no estádio do Maracanã. No domingo, às 11 da manhã, jogam Palmeiras e Atlético Paranaense, Curitiba e Goiás em Curitiba. 4 jogos começam às 4 da tarde. No Maracanã tem Flamengo e Santos, Internacional e Chapecoense, Figueirense e Ponte Preta, Joinville e Avaí. Às 6h30, na Arena Pernambuco, jogam o Sport do Recife e Cruzeiro. No domingo, o Palmeiras defende contra o Atlético Paranaense uma bela invencibilidade de 7 jogos. É indubitavelmente o time que mais cresceu no campeonato e busca, outra vez com casa cheia, se consolidar no G4, o grupo de classificação para a próxima Libertadores América. Em 9 jogos, 7 vitórias, um empate e uma derrota. O aproveitamento do técnico Marcelo Oliveira com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro é excelente, com 81,5% dos pontos conquistados. É um processo, né, de crescimento e tem coisa de todos aí. A base do Oswaldo foi importante, mas agora estamos caminhando aí para montar um time da forma que eu gosto. Um dos segredos é este: trabalho duro durante toda a semana. O treinador tem recebido elogios por falar a linguagem do boleiro. Eu trato o jogador como gostaria de ser tratado quando jogava. Eu respeito muito a pessoa, respeito o profissional. Mas Marcelo Oliveira não se acomoda com os elogios. Está preocupado com o adversário deste domingo, o Atlético Paranaense, que está apenas 3 pontos abaixo na tabela. Por isso, no treinamento coletivo desta semana, simulou o time reserva com o mesmo padrão tático do adversário. No final, os reservas acabaram vencendo os titulares. É um time bem organizado, né, bem montado, que tem velocidade. Então esse talvez seja o cuidado que a gente tem que ter. Preocupado com a bola aérea do adversário, Leandro Almeida será o titular na zaga. Alexandro fica no banco. E a briga no ataque, aliás, está boa, com Lucas Barrios e Cristaldo e ainda Leandro Pereira, que marcou 5 gols nos últimos 3 jogos. Bom, Celso, de quem é o mérito dessa campanha tão boa do Palmeiras?
Eu acho que se atribuir tudo ao Marcelo Oliveira seria uma injustiça até com a base. O Palmeiras já tinha chegado à final do Campeonato Paulista e tal, mas sem dúvida ele tem uma importância muito grande. Ele chegou, acertou o time, é um time que continuou ofensivo, mas acabou afinando um pouco mais a marcação, então é um time que recompõe muito rapidamente, tem uma força tática muito importante e agride muito o tempo todo, né? O Marcelo já vem de bons trabalhos, já tinha colocado o Curitiba no livro dos recordes, depois... Uma série de invicta. Sim, maior, exatamente, por muito tempo ficou o time com a maior série invicta do mundo. E no Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, quer dizer. E o Palmeiras pegou o Palmeiras lá embaixo, o Palmeiras já está aí em terceiro lugar e perto ali na cola dos líderes Atlético Mineiro e Corinthians. Acho que é um time que vai dar muito o que falar ainda nessa temporada. Mais alguma coisa? Acrescentar que o seu Santos, né? Vai tentar quebrar um tabu contra o Flamengo fora de casa. O Santos não venceu uma única partida fora neste Campeonato Brasileiro. Não venceu. Vamos trazer o verbo para o presente. Exatamente. Será que vai vencer? Não sei. Espero que sim. Os santistas em peso também esperam. Nós também. Obrigado, Celso. Boa noite, até segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana para você. Obrigado para você também. Estela. Malásia confirma que o destroço encontrado na Ilha da Reunião pertence ao mesmo modelo do avião que desapareceu há mais de um ano. O número de série gravado no destroço encontrado na ilha francesa de Reunião foi confirmado pela Malaysia Airlines como sendo de um Boeing 777. O modelo é o mesmo do avião desaparecido em março do ano passado, com 239 pessoas a bordo durante a viagem de Kuala Lumpur a Pequim. A peça foi transportada para análise em Toulouse, na França. Além do resto de uma mala, foram encontradas também 2 garrafas. Uma delas de água com o ideograma em chinês e a outra esta de detergente, onde se pode ler Jakarta, Indonésia. Grã-Bretanha anuncia medidas para ajudar a França a conter o fluxo de imigrantes que tentam entrar no Reino Unido pelo Eurotúnel. O primeiro-ministro britânico David Cameron vai enviar mais cercas, mais recursos e até cães farejadores para impedir a passagem dos imigrantes ilegais pelo Eurotúnel, que liga a França ao Reino Unido. Mais terras do governo vão ser disponibilizadas para aliviar os congestionamentos de caminhões do lado britânico do canal, enquanto aguardam a fiscalização. Os imigrantes se concentram em Calais para tentar entrar no Reino Unido. Parlamentares de oposição e organizações de direitos humanos condenaram a forma como o primeiro-ministro se referiu ontem aos ilegais. A frase pode ser traduzida como um enxame de pessoas que atravessam o Mediterrâneo. A polícia francesa declarou ter impedido na noite passada mais de 1.000 tentativas de invasão de imigrantes. Para piorar a situação na região, trabalhadores das balsas que fazem a travessia pelo Canal da Mancha fizeram um protesto com barricadas de pneus queimados para impedir o acesso ao porto. Na República Tcheca, a polícia interceptou um ônibus que levava para a Alemanha 76 pessoas sem documentos. A polícia acredita que sejam cidadãos do Paquistão, do Afeganistão e da Síria. Em Budapeste, centenas de imigrantes acampam nos corredores de estações de metrô e de trem antes de continuar a viagem para a Europa Ocidental. A maioria saiu do Oriente Médio. O governo húngaro informou que a construção de uma cerca para impedir a entrada de imigrantes e refugiados pela fronteira com a Sérvia vai ser completada em 31 de agosto. Um incêndio criminoso numa casa da Cisjordânia matou uma criança de 1 ano e meio. Os autores do ataque são colonos judeus extremistas. O premier israelense pediu ao presidente palestino que os dois lados lutem juntos contra o terrorismo. O incêndio foi à noite quando a família dormia na casa perto de Nablus, na Cisjordânia. Uma criança de 1 ano e meio morreu. Os pais e um irmão de 4 anos sofreram queimaduras e foram levados para um hospital de Israel. Nas paredes da casa foram deixadas frases em hebraico que significam revanche e preço a pagar. Segundo os palestinos, 4 colonos israelenses quebraram as janelas da casa e jogaram coquetéis Molotov, que causaram incêndio. O premier israelense Benjamin Netanyahu classificou o ataque como terrorista, disse que ficou chocado e prometeu levar os autores à justiça. Netanyahu telefonou ao presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, e pediu que os dois lutem juntos contra o terror, independentemente de qual lado vier a violência. O grupo Hamas disse que agora cada israelense é um alvo legítimo e convocou um dia de fúria.
Palestinos entraram em confronto com soldados israelenses em Hebron, na Cisjordânia. Na mesma região, um incêndio florestal provocado por palestinos obrigou dezenas de colonos judeus a deixar suas casas. Organização Mundial da Saúde anuncia êxito em teste de vacina contra o ebola. A vacina VSV-Zebov foi testada em cerca de 4.000 pessoas que tiveram contato com um caso de ebola confirmado. O resultado preliminar mostrou 100% de proteção depois de 10 dias. Os testes vão continuar em grupos variados. A Organização Mundial da Saúde disse que o mundo está pela primeira vez prestes a ser capaz de proteger os seres humanos contra o ebola. O pior surto da doença já registrado matou mais de 11.000 pessoas na África Ocidental desde dezembro de 2013. O surto já está controlado e apenas a Guiné e Serra Leoa continuam registrando casos isolados. Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde registrou 7 novos casos e nenhuma morte. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. A Banda Teatro Mágico faz uma performance imperdível no Ouça, hoje, 11h30 da noite.